29 de setembro, a igreja celebra hoje, neste final de semana, o Dia da Bíblia e também o 26º domingo do tempo comum. Esta palavra de Deus que deve iluminar nossos passos e nossa vida e nos conduzir neste discipulado e também nesta missão de tornar Cristo conhecido no mundo. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A liturgia de hoje, caros irmãos e irmãs, nos ajuda dentro desta realidade importante. A primeira leitura, nós temos o pedido de Moisés, nesse governo do povo que estava difícil, pesado, diante das dificuldades, e nesse diálogo com o Senhor, com Deus, ele pede então que fosse elegido 70 anciãos para que pudessem receber da porção do Espírito de Moisés para que ajudasse na condução do povo de Deus. E aí sim é feito, se reúnem estes anciãos na data determinada e é a liturgia que nós ouvimos hoje na primeira leitura. E ali então Deus concede a estes homens a porção do Espírito que foi dada a Moisés e eles então começam a profetizar. Só que há algo de interessante, dois que não estão neste grupo, que estão no acampamento, também recebem desta porção do Espírito. E aí então vão até Moisés pedindo que ele proibisse estes homens de profetizar. E aqui entra já a grande experiência de Deus e que sopra aonde quer. Este Espírito de Deus que é dado conforme a vontade de Deus. Nós não temos o direito de controlar o Espírito, nós não temos o direito de controlar onde Deus age, mas o que nós somos chamados a perceber é esta ação de Deus, reconhecer esta ação de Deus que age, que sopra onde quer e que pode ser dado até mesmo àqueles que talvez nós não reconheçamos ou que talvez até mesmo nós achemos que não seria possível. E quando fazemos isso, possibilitamos de verdade a perceber esta ação de Deus que não se limita, dentro de paredes, não se limita dentro daquilo que nós queremos colocar dentro, esses limites para Deus, mas Ele age fora dos nossos limites. E é isto também que nós percebemos dentro do Evangelho. Hoje, nós percebemos alguém expulsando demônios em nome de Jesus. Era uma prática dos curandeiros da época que usassem nomes de pessoas famosas ou até mesmo conhecidas para que se realizasse essa expulsão dos demônios. Os discípulos vão até Jesus, porque este homem não caminha com o grupo de Jesus, mas está usando o nome de Jesus para poder expulsar esse demônio. E aí, então, nós percebemos esta reação do grupo dos 12, porque esta pessoa não está com eles, não está caminhando com Jesus, mas está expulsando o demônio em nome de Jesus. E aí nós vemos algo interessante de Jesus que não proíbe, pede que nesse homem não fosse proibido, porque aquele que não estava contra ele estava a seu favor.
E aí precisamos também, dentro desta visão de Jesus, começar a reconhecermos também na nossa sociedade, no nosso mundo, esta ação de Deus, através mesmo daqueles que não se dizem cristãos, até mesmo daqueles que são ateus ou praticam outras religiões. E nós precisamos aprender que também Deus pode agir através deles, principalmente quando nós vemos estas pessoas realizando o bem, quando nós percebemos estas pessoas dando dignidade aos nossos irmãos que não a possuem, possibilitando que pessoas que estão no sofrimento ou até mesmo perdendo a sua vida possam ganhar a vida. Nós vamos proibir estas pessoas de praticar o bem? Nós vamos proibir estas pessoas de realizar de verdade essa promoção da vida, da dignidade do outro, simplesmente porque não se dizem cristãos? É nesta direção que a liturgia de hoje nos ajuda a perceber esta ação de Deus, a reconhecer nestas pessoas o bem que estão realizando e, percebendo isso, perceber que eles não estão contra nós, mas também estão ajudando a construir o reino de Deus. E aí nós precisamos unir nossas forças para que as pessoas tenham dignidade, para que as pessoas tenham vida, para que as pessoas possam de verdade experimentar esta graça de Deus. E assim então não vamos ser egoístas, mesquinhos, dizendo que não podem fazer, mas reconheçamos a ação de Deus, reconheçamos o bem que estas pessoas estão causando. E quando fazem isto, estão agindo em nome de Deus, mesmo que não o digam, mesmo que não o reconheçam, mas nós somos chamados a fazer este reconhecimento como a liturgia nos pede, né? E claro que ainda Jesus vai dar um exemplo muito bonito, que é simplesmente um copo de água sendo dado porque somos dele, porque estamos realizando esta obra em seu nome. Até mesmo aquele copo de água não ficará e não passará desapercebido por Deus, porque está se fazendo isso por causa de Cristo. E percebemos então esta pequena ação que é realizada. Um copo de água dado já mostra a grandeza desta atitude, do gesto do amor e da caridade para com aqueles que sofrem. E assim então fazemos esta caridade. Só que também Jesus faz um alerta no meio do evangelho de hoje. O alerta para não escandalizarmos os pequeninos. E os pequeninos aqui, caros irmãos e irmãs, não são somente as crianças. Os pequeninos são aqueles que estão começando a sua caminhada na fé, aqueles que ainda não têm uma fé madura. É a estas pessoas que nós não podemos escandalizar. E o escandalizar também se traduz de não podermos afastar estas pessoas de Deus por causa das nossas convicções, ou até mesmo por causa das imposições que nós fazemos, afastar estas pessoas desta comunhão, desta experiência de Jesus. Nós somos chamados a trazer estas pessoas para esta experiência e não para afastá-los. Aqui está o escandalizar que o evangelho de hoje nos coloca. Por isso que nós repensemos as nossas atitudes, que nós tenhamos presente o como nós estamos acolhendo as pessoas nas nossas comunidades, nas nossas celebrações, porque não podemos colocar as pessoas distantes de Jesus, mas precisamos trazê-las para fazer a experiência com o Mestre. E aí então a importância. E o colocar então uma pedra de moinho no pescoço e se atirar ao mar, porque era algo muito violento para o judeu, porque não se podia dar um enterro digno a esta pessoa que morria afogada ou no fundo do mar. Por isso é de verdade reconhecer, que nós não podemos afastar as pessoas de Jesus, porque isso terá uma implicação muito forte na nossa vida. E por isso o convite de Jesus no meio deste evangelho para que nós tenhamos esta conversão necessária. Uma conversão que não pode ser superficial. É uma conversão que tem que ir até a raiz dos males que são causados por nós. Por isso, Jesus nos coloca hoje 3 atitudes que são aí para o judeu a fonte deste mal, que é a mão que leva a pecar, o olho que leva a pecar e o pé que leva a pecar. O cortar não é simplesmente o físico, mas é para entender que nós precisamos ir na raiz do nosso pecado. Nós precisamos ir na raiz deste mal e extirpá-lo, isto é, cortar, tirar da nossa vida. A conversão não pode ser somente algo superficial na nossa vida, mas a conversão ela precisa ser lá na fonte, na raiz do nosso problema. É lá que nós precisamos ir, reconhecer o que precisa ser mudado, tirar da nossa vida.
Portanto, hoje, o cortar que o Evangelho nos coloca e nos apresenta é, de verdade, tirar este mal pela raiz, cortá-lo lá nessa raiz da onde ele é causado. Não é simplesmente nos seus efeitos, mas continuarmos a pensar do mesmo modo, continuarmos a viver do mesmo modo, continuarmos a praticar os mesmos atos. Por isso, a necessidade de cortar, isto é, tirar da nossa vida, para que de verdade nós consigamos alcançar esta salvação que Jesus nos oferece. Porque não teria sentido algum imaginarmos que nós vamos ganhar esta salvação se continuarmos a praticar os mesmos males, os mesmos atos e não convertermos, não termos esta mudança necessária na nossa vida. Por isso, o conselho de Jesus, para que nós cortemos aqui, porque é nesta vida que nós precisamos mudar, é nesta vida que nós precisamos nos converter, e é agora, não pode ser amanhã, não posso deixar esta conversão para amanhã, mas ela precisa acontecer hoje. Por isso o alerta do Evangelho que nos pede e nos chama a atenção desta necessidade de mudança que nós precisamos fazer. E por isso também a segunda leitura de hoje é um chamado especial a nós, principalmente um alerta para a questão dos ricos. Mas percebam que o chamado de atenção de São Tiago não é simplesmente pela riqueza ou a riqueza pela riqueza. É principalmente o motivo do enriquecer, desta riqueza que muitas vezes é alcançada por causa das injustiças que se praticam. Quando eu não pago o salário justo ao empregado, quando de verdade eu burlo balança e eu faço um monte de coisas injustas para que então eu tenha um acúmulo maior desta riqueza. Portanto, hoje a segunda leitura chama a atenção desta prática da injustiça. Se Jesus, no final do Evangelho, nos lembra da necessidade de cortar estes membros, de tirar o mal pela raiz, é também a necessidade que precisamos cortar estas injustiças que são praticadas para um enriquecimento ilícito, podemos dizer assim, e avaliarmos de verdade como está sendo esta vivência ou este relacionamento nosso com a riqueza. Porque a riqueza, ela não é um mal em si mesmo, mas quando vivida de acordo com o Evangelho, que é para que seja utilizado em favor de todos. Não que nós vamos deixar ou dizer que seja mal, mas é como nós nos relacionamos e como de verdade utilizamos esta riqueza que precisa também ser utilizada em favor daqueles que sofrem à nossa volta. Não posso deixar que a vida deste irmão que está morrendo e que sofre alheia à minha vida. Eu preciso reconhecer que é um irmão, é alguém que é filho de Deus, que tem a mesma dignidade que eu tenho e por isso precisa da minha ajuda, principalmente se eu sou alguém que tenho esta riqueza, que tenho esta possibilidade de ajudar e por isso não posso fechar o meu coração. Preciso de verdade utilizar desta riqueza, destes bens que eu tenho, também em favor do meu próximo. Que esta liturgia de hoje nos ajude e que esta vivência da Palavra de Deus nos ajude cada vez mais a sermos cristãos melhores, pessoas melhores que não estão fechadas em si mesmas, mas que vão ao encontro daqueles que precisam. E que a conversão aconteça na nossa vida hoje, tendo a coragem de arrancar de nós aquilo que não está de acordo com a vontade do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.